Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar. A primeira leitura que a igreja nos apresenta para a quarta-feira da quinta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 3, e nos diz assim: Naqueles dias o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvires tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tua mão, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abdênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo do que de costume. E encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoavam hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei, disse este, mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo sem sofrer nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante a de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Amados irmãos e irmãs, o texto é bem claro, né? Porque nós vemos esse famoso relato da fornalha de fogo em que esses 3 são jogados lá dentro. E aí, de fato, Deus manda um anjo para poder os proteger. Mas o que é interessante é que a gente possa saber o seguinte: Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E a Babilônia sempre estava no imaginário do povo como um local muito complicado. Porque o Império Babilônico, ali por volta do ano 600 a.C., invadiu a região de Jerusalém e levou uma boa camada da população exilada para passar um tempo na Babilônia. E aí o que acontece? Lá na Babilônia era um local extremamente famoso e conhecido porque focava-se muito na idolatria. Então o texto, quer queira, quer não, foca nisso. A luta em que o povo de Deus deve ter contra adorar deuses falsos. Inclusive, a gente pode até fazer uma associação legal com outro texto que é trazido lá do livro do profeta Isaías. Lá em Isaías, no capítulo 43, versículos 2, tem um versículo que diz assim: Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Então a gente vê meio que a realização disso dentro desse relato, que é apresentado aqui dentro do livro de Daniel. E esses 3, mesmo com toda essa dinâmica, né, que é vivenciada, do rei dizendo: vocês têm que adorar os meus deuses, têm que seguir aquilo que eu quero, senão eu vou matar vocês, eles não cederam. Eles não tiveram medo. Porque eles, no final das contas, contavam que Deus era o verdadeiro e autêntico conciliador. E aí, à luz dessa leitura, nós podemos nos perguntar, primeiro, como é que eu lido com as pressões que me circundam e que buscam afastar-me da minha fé? Todos nós, em algum momento, temos pressões externas e internas. Pressões que eu mesmo faço comigo mesmo, pressões das pessoas, da sociedade.
Até pressões da própria missão, né? A missão é árdua. É difícil fazer a vontade de Deus. É difícil muitas vezes seguir o caminho de Deus. E quando essas pressões começam a vir e querem me afastar daquilo que é a vontade de Deus, eu pergunto, como é que eu busco lidar com elas? Quando a pressão vem, eu automaticamente digo, então vou logo ceder. Vou dar um exemplo, né? Eu estou catequizando alguns jovens, aí visando o sacramento da crisma. Quando os jovens começam a dar muito trabalho, quando os jovens começam a isso, quando chega um pai ou uma mãe fazendo aquilo, ou quando a diocese propõe uma mudança, eu não quero seguir, é quase uma pressão. Eu faço o quê? Eu desisto. Eu chego e digo, padre, olha, não quero mais, toma. O que eu faço? E quando eu estou também diante das dificuldades, como é que eu tenho sentido Deus diante delas? Gente, Deus sempre está presente em nosso meio. Deus sempre cuida de nós. Mas às vezes eu não paro para sentir essa presença. Mas às vezes eu não observo essa presença atuante, viva e eficaz em minha vida. E por fim, pensando na dinâmica desses três, nós estamos dispostos a declarar para o mundo, se for preciso, qual é a razão da nossa esperança? Nós somos testemunhos vivos e autênticos do Cristo que morreu por nós na cruz. Nós, na verdade, estamos dispostos a, se for preciso, também ser jogado na fornalha. Eu não estou falando da fornalha de modo material, mas sim na fornalha do cancelamento, na fornalha das críticas, na fornalha dos dedos apontados, da ridicularização, da humilhação. Porque sim, o mundo utiliza vários artifícios para tentar nos destruir, para tentar nos tirar do foco da vontade de Deus. E aí eu te questiono, claro. Temos coragem? Temos sido homens e mulheres testemunhos autênticos do Deus vivo? Ou não? Que à luz dessa primeira leitura, nós possamos pensar melhor sobre a coragem que nós também estamos exercendo nos últimos tempos. E amado irmão e irmã, você que chegou até o final deste vídeo, também quero lhe fazer um grande convite, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Envie no WhatsApp, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua curtida. Assim você ajuda, obviamente, a propagar ainda mais esse trabalho de evangelização, para chegar a várias pessoas que ainda não conhecem esses vídeos aqui que eu já tenho gravado há cerca de uns 4 anos, tá bom? Mas de antemão, muito obrigado por ter ficado até o final. Espero que eu tenha lhe ajudado. Eu te aguardo aqui no canal daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para estudarmos juntos também o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta da quinta semana da Quaresma, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Até o próximo vídeo.